Boa noite. Eu queria expressar para vocês o tamanho da minha alegria em estar falando para vocês nessa noite. Há 20 anos eu estudo esse tema. Eu já falei sobre esse tema num Congresso Nacional de Leigos, num Congresso Estadual de Leigos, num Congresso Nacional de Diretores da ANEL e num treinamento da LSLB, da Liga de Servas Luteranas de São Leopoldo, eu falei sobre esse tema também. Então, há mais de 20 anos, a gente está estudando sobre isso. Por isso, gente, é um tema sensacional. Eu queria desafiar você a fazer o seguinte. Na nossa juventude, quando alguém participa de algum congresso, a gente deixa o pessoal encarregado de fazer anotações e depois o pessoal apresenta para a juventude os pontos que chamaram mais atenção. Se a gente lembrar hoje que o Regis Rosa falou que a gente aprende 90% quando a gente ensina, então eu queria desafiar você a anotar coisas que você achar importante, juntar com o pessoal que veio com você e preparar uma apresentação para a sua juventude. Eu acho que seria muito, muito, muito legal. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês também é que a minha responsabilidade aqui é muito grande. Eu sou super fã, tanto do Paulo Abdala quanto do Regis Rosa. O pessoal da nossa juventude sabe, brinca comigo em relação a isso, das pessoas vivas que eu conheço hoje, o Paulo Abdala é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Às vezes o Paulo vai lá no meu gabinete, faz tempo que ele não foi mais, me ensinar algumas coisas. Eu agradeço muito a ele por isso. O Regis, ele ensina as pessoas a falar, a se comunicar. Então pensem no meu drama como pastor, ter na minha comunidade o Paulo e o Regis num culto, né? Então vejam vocês. E aí eu brincava com a diretoria, eu dizia assim, gente, a tarde está garantida. O Regis e o Paulo vão fazer um trabalho tão bom que o que eu falar é lucro. Então nós já estamos no lucro. E aí eles, muito simpáticos, por sinal, né, o Ju e o Tiago, não, a sua palestra vai ser boa também. Então, estamos na responsabilidade aí. Né? Neemias, um líder de oração. Deus faz as coisas de uma forma tão bonita, a gente não combinou nada. Mas se a gente pegar a devoção do pastor André, a fala do Regis, a fala do Paulo, você vai ver uma linha que perpassa todo esse trabalho. E o meu trabalho vai estar super ligado com o deles também. A alegria que o Senhor dá fará que vocês fiquem fortes. O que você vê? Você pode ver, observar um jarro. Ou você pode observar dois rostos. Certo? Todo mundo viu isso? E agora? O que você vê? Você pode olhar, olha aqui, ó, o nariz, uma vovó, tá vendo aqui, ó? Ela tá de frente para cá. Ou você pode olhar uma moça. Ó, aqui é o pescoço dela. Ela está olhando para lá, ó, a moça. Quem viu a idosa? A idosa daqui é o nariz dela aqui, ó. Quem viu a jovem? A maioria, né? Gente, o nosso objetivo aqui, vejam, tanto do Paulo como do Regis e meu, é a gente talvez apresentar para vocês um outro ponto de vista. Coisas que às vezes a gente insiste em fazer sempre da mesma forma, é você, nossa, caiu a ficha. E aí você chegar em casa motivado e colocar em prática pelo menos alguma coisa que você aprendeu. Comece com uma coisa, isso aqui eu queria colocar em prática, tá? O que é liderança? O que vocês me dizem aí? Quem me ajuda? O que é liderança? Oi? Nossa, que legal, inspirar pessoas a atingir um objetivo. Mais alguma definição?
Nossa, influenciar pessoas apareceu muito na fala hoje, né? Boa. Essas duas estão bem boas. Primeira possibilidade, conduzir o grupo para uma meta. Claro que para conduzir o grupo a gente tem que ter meta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Conduzir um grupo para uma meta. Uma definição melhor que eu acho é perceber e desenvolver o potencial dos outros. Então, às vezes, gente, como líder, a gente vai observar pessoas que fazem muito melhor do que a gente certas coisas. E a gente teima e continuar fazendo aquilo. O Regis e o Paulo estavam perdidos no meio de uma multidão de membros da comunidade. Eles foram descobertos e foi dado espaço para eles fazerem o que eles fazem muito bem. Quem que ganhou com isso? Todos nós. Eu, como pastor, não me senti menos diminuído porque nós tivemos essas pessoas falando aqui. Muito pelo contrário. Então percebam, esse é só um exemplo de que, às vezes, na igreja, na sua igreja, na juventude, tem alguém perdido ali que poderia ser um talento sensacional. Mas tem ainda uma definição melhor ainda do que essa, que eu gosto muito, que é a seguinte. Num pequeno vilarejo, eles tinham lá uma imagem, uma estátua de Buda, que eles gostavam muito daquela estátua. Só que eles pensavam assim, nós não temos exército, nós não temos quem nos defenda, está muito fácil de acontecer de alguém chegar aqui e roubar essa nossa estátua. Então o que eles fizeram? Eles cobriram a estátua de barro. Cobriram a estátua de barro. E aí ninguém entendia como é que eles valorizavam tanto aquela estátua, se a estátua era de barro. Mas só eles sabiam que por baixo daquela estátua de barro havia uma estátua de ouro. Por isso, muitas vezes, o nosso trabalho é tirar poeira, tirar o barro e descobrir o ouro que as pessoas estão aí para nos oferecer. Dons, talentos, capacidades. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando alguém tem talento e faz aquilo que gosta, é uma arte. Nós somos agraciados, nós somos recompensados. Essa banda tocando, a gente precisa um presente. A gente podia passar a noite toda aqui cantando. O Thiago até olhou para mim quando vocês pediram mais uma. Tenta mais uma e mais outra. Porque, gente, o talento é maravilhoso. O talento é algo divino. E o livro de Provérbios diz, quem faz bem o seu trabalho será colocado diante de reis. Ou seja, Deus quer o nosso melhor, Deus quer a nossa excelência. Por isso, o que a gente vai ter em Neemias? Princípios universais de liderança para todos os tempos. Pessoal, a Bíblia, ela não tem prazo de validade. A Bíblia é o manual de Deus sobre o ser humano. E por mais que a gente vai estudando, a gente vai descobrindo princípios que regem o funcionamento da vida e do universo. Um dia, se vocês tiverem oportunidade, peçam para o Paulo Abdala, aquele que eu sou fã, falar para vocês sobre Gênesis 1. E ele vai provar várias leis da química e da física em Gênesis 1. Sensacional. Então, isso que a gente quer ver em Neemias. A gente vai ver em Neemias, gente, um equilíbrio maravilhoso. Em primeiro lugar, ele tem um relacionamento sólido, sincero com Deus. Então, o princípio todo do livro é esse. Relacionamento com Deus. Não tem milagre nesse livro. Nenhum. Você vai ver. Relacionamento com Deus. Aliás, só um parêntese. Quem leu e quem fez aquele trabalho que eu fui zoado hoje de tarde, né? Beleza. Quem não leu e não fez o trabalho, um pedido, faça essa semana que vem agora, tendo a palestra como pano de fundo. Claro que a gente não vai cobrar aqui, não é esse o objetivo. Mas quem leu vai ter muito mais proveito, lógico, né? Tá bom? Gente, Neemias, ele se dá bem com ele mesmo. Neemias é equilibrado. E uma das coisas mais complicadas da gente lidar com um líder desequilibrado. Um líder que quando a gente acha que ele vai te elogiar, ele te xinga. E quando a gente espera que ele vai criticar, ele te elogia.
E se ele brigou com a mulher em casa, ele chega chutando, mordendo a sombra. E se ele está tudo bem em casa, dormiu bem com a patroa, pode qualquer coisa que acontecer, ele está feliz da vida. Não dá. Então, um princípio importantíssimo em Neemias, um equilíbrio emocional, pessoal, para lidar com as dificuldades. E relacionamento com as pessoas. Isso apareceu demais hoje aqui. Quer dizer, a gente lida com gente, a gente lida com pessoas. Pessoas é o nosso negócio. Essa palavra negócio parece chocante, mas você sabe de onde é que vem a palavra negócio? Eu estou aqui no negócio. Ócio é não fazer nada. Negócio é o que nega o ócio. Então, quando qualquer trabalho que você está fazendo é um negócio, que você está negando o ócio. Curioso, né? Vamos lá. Contexto histórico. 70 anos de cativeiro, o povo se rebelou contra Deus, o povo adorou deuses falsos, aquela história toda, e aí Deus manda o cativeiro como uma espécie de tentativa final para trazer o povo ao arrependimento. Aí os babilônios são conquistados pelos persas e Ciro deu permissão para retornar. Esdras volta, e aí a situação do povo é deplorável, espiritual e moral. E aí Esdras, que era o sacerdote, tenta por 90 anos reconstruir os muros da cidade. Um detalhe importante que nos interessa muito: Neemias não é sacerdote. Neemias é um leigo. Detalhe bem legal. Início do desafio. Os muros caídos representavam o orgulho nacional. Aquela cidade com os muros caídos mostrava que a situação do povo de Deus era deplorável, era vergonhosa, era terrível. Eles eram desprezados e ridicularizados por todos à sua volta. E aí o que aconteceu? Deixaram Deus de lado, crise espiritual, valores em baixa. Ou seja, a moral, a moralidade do povo estava lá embaixo. E aí o que é consequência disso? Desvalor. Tinha pouco amor próprio. E aí o moral, o ânimo do povo estava totalmente desacreditado. Por isso, gente, muitas vezes, trazendo isso para o nosso contexto da igreja, muitas vezes a gente vai agir na igreja como a gente pensa que é. E aí, se a gente tem na cabeça que nós amamos a nossa igreja, que nós queremos ver a nossa igreja cheia, vibrante, alegre, veja, isso é desejo que o Paulo falou. Isso de certa forma, uma energia que flui. E uma coisa curiosa que a gente estava conversando esses dias, acho que hoje com alguém de vocês, é a lei de Mateus, com o Andrei. Qual é a lei de Mateus? Quanto mais gente vai, tanto na igreja quanto na juventude, mais gente vai. Quanto menos gente vai, menos gente vai. Você vai numa igreja que está cheia, você vai voltar. Você vai numa igreja que tem 3, 4 pessoas, a música fica desanimada. É assim que funciona. Então vejam vocês a situação do povo. E aí, primeira lição importante que eu faço para vocês, que eu coloco para vocês. O cristão pode ter uma visão otimista da vida? Já falei para vocês que não há milagres no livro, e do começo ao final há oposição e dificuldades. No livro todo, problema, fofoca, medo, perseguição. Mas qual é a base do ânimo e do otimismo de Neemias? Isso é fundamental. Primeira possibilidade é um sentimento ou estado de espírito. Perceba, gente, que a nossa fé, a nossa espiritualidade, não pode se basear em sentimento. O casamento não pode se basear em sentimento. Hoje a gente está apaixonado. Amanhã passa a paixão. Mas a gente tem que pensar em algo muito mais profundo. Quando a gente fala
em sentimento, a ênfase está na própria pessoa. Ou depender dos outros. Eu achei sensacional quando o Regis colocou que a gente deve esperar em gratidão. E quando a gente coloca e deposita a nossa fé em pessoas, a gente não vai muito longe. E aí eu acho tão curioso quando alguém fala assim, a pessoa me magoou, me ofendeu, por isso eu não vou mais na juventude. Por isso eu não vou mais na igreja. Mas peraí, você vai na igreja e vai na juventude por causa de pessoas ou por causa de Deus? O seu compromisso é com as pessoas ou com Deus? Será que aquele desentendimento não é culpa do diabo que semeou ali uma briga, um desentendimento? Será que você que não é super sensível e se magoa por qualquer coisinha? Perceba como tem coisa para a gente analisar. A outra possibilidade, gente, o ânimo, é uma disposição, postura especial para enfrentar as dificuldades e desafios da vida. Ênfase em Deus e nas suas promessas. Quando a nossa ênfase está em Deus, quando a nossa força está em Deus, quando a nossa suficiência está em Deus, a gente olha para Ele. Pedro, olhando para Jesus, andava sobre as águas. Quando começou a olhar para o vento, quando começou a olhar para as ondas, começou a afundar. E o que acontece quando a nossa ênfase está em Deus? A gente tem alegria. Uma alegria sólida, uma alegria verdadeira, uma alegria que não é um prazer fugaz por uma coisa que a gente compra, mas é uma alegria perene. A gente tem movimento de vida. E aí, você vai chegar segunda-feira e vai falar assim para alguém, eu fui lá num retiro, num treinamento da igreja, a gente ficou sábado o dia todo falando, domingo, sábado à noite falando, domingo de manhã teve culto, depois a gente vai embora. Não teve balada, não teve bebida, não. Percebe? Quer dizer, para nós, estar aqui é vida, é crescimento, é aprender princípios que podem transformar a nossa vida. Isso não tem preço. É disposição, de estar disposto, é confiança, é esperança e tudo posso naquele que me fortalece. Tem uma história que eu gosto tanto, que Lutero estava numa situação muito complicada várias vezes, e a mulher se vestiu de preto, Catarina. E aí ele perguntou, está de preto, o que aconteceu? Alguém morreu? Morreu Jesus. Você está vivendo como se Jesus continuasse morto. Jesus está morto ou está vivo? Essa é a grande questão. Mas por que eu? Você já fez essa pergunta? Por que eu estou nessa família? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu estou nesse trabalho? Logo eu! Por que eu? E aí a gente vai viver, Neemias, o seguinte, vivendo numa corte cheia de idolatria, num país estranho, Neemias faz a diferença. Porque Deus me colocou aqui, porque é ali que você deve estar. Porque se tivesse bom e fácil, não precisaria de você. Os desafios, gente, é que movem a nossa vida. E aí, olha só que curioso. Ele é copeiro do rei. Copeiro, e aí? Uma das mais altas posições. Ele é uma espécie de executivo. Ele vai ter duas coisas fundamentais. Primeiro, toda comida e toda bebida consumida pelo rei, ele experimentava. Porque naquelas cortes era muito comum tentativa de homicídio contra o rei. Já que ele experimentava a comida e a bebida do rei, ele era uma espécie de conselheiro mais próximo. Ou seja, ele era um cara rico, ele era um cara de sucesso, ele era um cara realizado, era um cara estrangeiro que foi para os Estados Unidos e que venceu na vida. Esse é Neemias. E aí você vai me dizer, como ele chegou lá? E se você prestou atenção na palestra do Paulo, você vai descobrir como ele chegou lá. Nós vamos encontrar uma coisa parecida com José.
E aí, ao longo da história de José, nós vamos encontrar Deus agindo. Na casa do pai, José aprendeu a lidar com o campo. Na casa de Potifar, José aprendeu a administrar uma casa. Passou 2 anos na prisão. Ele aprendeu como é que eram os trâmites no palácio do faraó. Perceba que por 17 anos, do tempo que, aliás, 13 anos, ele chegou com 17 no Egito. Com 30, ele é colocado como segunda pessoa mais importante do reino. Por 13 anos, Deus o preparou. Quando Davi estava lutando contra leões, jogando pedra nos bichos, defendendo as ovelhas, ele não imaginava que Deus o estava preparando para enfrentar Golias. Quando você está indo para a faculdade, quando você está olhando aquela matéria que você detesta, quando você está naquele trabalho tão rotineiro e que aparentemente não tem emoção nenhuma, é ali que Deus está preparando você para a grande coisa que Ele quer que você faça. Isso aconteceu com Neemias. Neemias, estudo, dedicação. Ele de escravo chegou a executivo. Ele se preparou e aproveitou as oportunidades que apareceram. E aí, gente, vem uma noção sensacional, que é a noção de vocação, chamado. O meu chamado nesse momento é falar para vocês, eu quero fazer isso com a minha alma, como se eu fosse sair daqui e morrer, e fosse a última coisa que eu fizesse. O chamado de vocês é ouvir. E tentar ouvir, compreender e captar da melhor maneira possível. E as oportunidades que Deus coloca. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, ouvindo a participação de vocês, os comentários de vocês, eu fiquei emocionado hoje à tarde. Nós estamos aqui com a nata, nós estamos aqui com o dízimo, com o melhor que nós temos em termos de liderança. Deus escolheu vocês. Aliás, deixa eu contar uma história boa sobre nata para vocês. Quando eu era pastor lá em Porto Alegre, uma velhinha chegou assim, falou para mim e para o meu colega, nossa comunidade está com tudo. Nós estamos com a nata dos pastores da IELB. Eu respondi para ela, é verdade, só fica boiando, né? Os dois aqui. Vamos lá. Nós somos máscaras de Deus. Através de nós, Deus age no mundo. Abra os olhos para as oportunidades. E aí tem uma frase que me irrita, é essa. A igreja luterana não faz. Como se a igreja luterana fosse uma entidade extraterrestre. Fora. Gente, a igreja luterana somos nós. E se a igreja luterana não faz alguma coisa, ela pode passar a fazer. Se nós dizemos precisamos orar mais, mas vamos orar mais então. Se nós vamos fazer missão, mas vamos fazer missão. Quer dizer, as possibilidades estão aí. Esse é o nosso chamado. Tem que cuidar muito com pornografia eclesiástica. Sabe o que é pornografia eclesiástica? É você olhar para outra igreja, para outra comunidade nossa, ou para outra igreja e dizer, lá que é bonito, lá que é bom. Se eu fosse de lá, eu seria mais feliz. Não, é aqui. Aqui é o nosso desafio. Aqui é o nosso chamado. É aqui que Deus nos colocou. Pessoas que podemos ser ou encontrar. Isso apareceu hoje à tarde também. Poxa, foi muito legal. Não olhe para o lado. Cuidado. Primeiro tipo, cansado. Já nasceu cansado. Tudo é difícil, tudo é complicado, tudo dá para trás, tudo coloca 1001 empecilhos. Gente, tem 14 anos e mentalidade de 80. É difícil lidar com os cansados. Segundo tipo, cansativo. Fala, mas não faz nada. Tem ideia, cheio de ideia. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não concretiza. Não coloca a mão na massa. Não se coloca a serviço. E o terceiro tipo, Neemias, vocês que estão aqui, incansável. Ou seja, ficamos tristes, desanimamos,
mas chega ao ponto de enxugar as lágrimas e vamos lá, vamos continuar na luta. Essa figura vocês conhecem, Davi e Golias. Alguns princípios, gente, isso eu queria assim trazer coisas bem simples e bem práticas para a gente já aplicar hoje, né? Primeira coisa, Deus nos desafia onde estamos. Onde você está tem problema. E se não fosse problema, não seria humano. E aí a gente está lá para fazer a diferença. Segundo princípio, precisamos abrir mão de uma posição confortável e nos comprometermos, envolvermos, enfronharmos. E aí Neemias podia ter ouvido o relatório do irmão dele e dito, puxa, que pena, coitado do pessoal de Israel, vou orar por eles. Um abraço. E continuava lá numa boa onde ele estava. Não, ele abre mão. Por isso, gente, ser líder é abrir mão. É abrir mão de um final de semana, como vocês estão fazendo. É abrir mão de um feriado. É abrir mão de sair para algum lugar. É abrir mão. Se você não quer abrir mão de alguma coisa, não seja líder. Não seja líder. Mas não é abrir mão de má vontade. Ai, que saco, tá bom. Já que não tem jeito, né? Já que o pessoal perguntou quem ia no encontro, ninguém ia, e eu sou presidente dessa cabaça, eu vou ter que ir. Pô, que é isso, né? Faz favor. É um prazer estar aqui. Vocês estão tendo uma oportunidade, gente, única. Ouvir essas pessoas que nós ouvimos hoje de tarde. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o mundo aí fora cobraria, não sei quanto, 10 mil, 30 mil reais. Eu tenho um amigo que é palestrante, ele ganha muito dinheiro com palestras. E o conteúdo dele não chega nem aos pés do conteúdo que vocês ouviram hoje à tarde. De graça. Esses caras não cobraram nada. Pense nisso, né? Quer dizer, o presente que eles nos deram. Líder, primeiro princípio fundamental. Líder precisa dar o exemplo. A gente, como líder, a gente é visado. E às vezes, quando eu falo para pastores, e os pastores me dizem assim, puxa, como eu queria que os membros da congregação fossem mais dedicados, fossem mais fiéis. E eu costumo dizer, comece por você. Você quer que um membro da igreja leia a Bíblia? Leia a Bíblia. Você quer que um membro da igreja faça oração? Faça oração. Você quer que um membro da igreja participe das atividades da igreja com alegria, com entusiasmo? Participe dessa forma. Você quer que a pessoa contribua? Contribua você. Quer dizer, a gente como líder tem que ter a postura que a gente gostaria de ter nos outros. Mas geralmente a gente cobra dos outros e nem a gente tem. O líder é o último a aparecer, aí fica difícil. Aí na minha época, não sei se vocês usam esse termo ainda, pregar moral de cueca. Quer dizer, aquela pessoa que chama a atenção dos outros, mas ele mesmo, né? Ser o primeiro a chegar e o último a sair. É o líder. Você tem que estar lá, você tem que arrumar as cadeiras, você tem que deixar todo o ambiente em ordem. É com você. Se você não pode ser o último, primeiro a chegar e o último a sair, você vai delegar para alguém. Mas não dá para a gente chegar lá e o troço está trancado, está tudo desorganizado. Ninguém preparou o ambiente para a nossa reunião, para a nossa atividade. Gente, esse encontro aqui nós estamos há meses preparando. A última semana, quantas preocupações que a gente teve. Então, é assim que é. Mostrar na sua vida o comprometimento que gostaria de ver nos outros. Eu acabei de falar para vocês, tá? E aí, eu vou voltar a falar sobre isso. Olha só, né? O chefe e o líder aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, tá bom? Diante da triste situação do povo, Neemias reage. Uma coisa muito legal que apareceu aqui, que eu quero sublinhar, a gente tem que cuidar muito com ativismo. A gente tem que cuidar de achar que meter um monte de atividade na igreja, a gente vai resolver o problema na igreja. Está todo mundo muito ocupado, muito cansado, mas sem amor, mas sem alegria,
mas sem vibração no que a gente está fazendo. Por isso, volta o que o pastor André puxou lá do começo da nossa história. Olha aqui, ó, oração. Primeira atitude de Neemias. Por quê? Porque quando Neemias ora, ele abre espaço na agenda para Deus agir. Ele vai admitir a sua fraqueza, porque a força vem de Deus. Ultimamente, eu tenho visitado muitas pessoas com câncer. E o senso comum diz, seja forte. Eu costumo dizer, seja fraco. Chore, porque o teu Deus é forte. Nosso Deus é forte, gente. E aí, a nossa suficiência está em Deus. E aí você pode programar a melhor programação para a sua juventude. Você pode ter programas especiais, você pode contratar a melhor banda do mundo. Se não tiver amor, se não tiver a bênção de Deus, só fogo, só firula, só para inglês ver. Mas falta conteúdo, falta amor, falta fé. E aí, a gente vai ter o quê? Neemias sempre dá créditos a Deus. Deus é o grande herói do livro. Deus age através de Neemias. E aí, gente, tipos de oração que a gente vai encontrar em Neemias. Longo período. Antes de falar com o rei, Neemias ora por 4 meses. A gente vai ver que nesses 4 meses ele pediu para Deus sabedoria. E ele vai fazer um levantamento de tudo que ele precisava. Gente, não é fácil orar. A gente não nasce orando. A gente tem que ter disciplina de oração. Tire um tempo do seu dia para orar. Se você for orar quando tiver vontade, você não vai orar nunca. Façam como você faz na academia, esforço, tire tempo para oração. Telegrama. O rei pergunta, por que você está desse jeito? E aí ele imediatamente faz uma oração assim, milésimos de segundo para Deus. Telegrama. Desabafo. E aí quem fez as perguntas, como ninguém fez, não, estou brincando. Quem fez as perguntas vai ver que existem salmos imprecatórios. Meu Deus, pega a cabeça dos meus adversários e esmaga contra as pedras. Mas é cristão falar isso? Lógico que é. Ao invés de te matar, como eu estou com vontade nesse momento, eu falo para Deus e jogo para Deus a minha raiva e a minha revolta. Ao Senhor pertence a... Como é que continua? A retribuição, né? E aí, gente, uma outra coisa importante que apareceu nas palestras. O tempo. Ele preparou-se para falar com o rei. Quando o rei pergunta, tá, o que você precisa? Ele deu a lista toda. Porque ele sabia. Porque ele estava preparado. Né? Passou 3 dias em Jerusalém, estudando a situação sem falar nada. Às vezes a gente se lasca, porque fala demais. Se você tem um plano, não conte para ninguém. Se não der certo, ninguém vai saber. Se der certo, você conta depois. Quando você conta para todo mundo, e aí não dá certo, as pessoas ficam perguntando. E tem sempre aquela pessoa invejosa que vai falar, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que você não vai conseguir. Por que você precisa ouvir isso? Neemias, por 3 dias, ele faz um levantamento da situação. Quando você chega num trabalho, quando você chega em qualquer lugar, se você sair logo fazendo mudanças, nem desfaça a mala. Do jeito que chegou, você vai. Você tem que fazer um diagnóstico da situação. Por 3 dias, ele anda pela cidade, sem falar o que ia fazer. Isso é espetacular, gente. Está percebendo? Como ele levanta as necessidades, ele não sai agindo que nem um louco. Ele vai fazer um planejamento em cima de um diagnóstico. E aí, diante da oposição, sempre agiu no tempo certo. Às vezes ele reage imediatamente. Às vezes ele espera o tempo para reagir. Eu vou dar uma sugestão de coração para vocês. Nunca reajam quando vocês estiverem com raiva. Pior coisa que vocês podem fazer. Certa vez eu escrevi um artigo para o Mensageiro Luterano. E aí quando veio a revista, os caras mudaram todo o meu artigo.
Eu fiquei muito bravo. Como é que muda um artigo de alguém sem pedir autorização? Mas isso é um absurdo. E aí escreveu um e-mail bem mal educado para o editor. Não escrevi. Dormi aquela noite. Na manhã seguinte, li o artigo novamente e escrevi o e-mail, agradecendo. Porque os caras tinham melhorado o meu artigo. Ficou bem melhor com as mudanças que os caras fizeram. Então, se a gente consegue deixar de lado o orgulho, a gente consegue ver as coisas objetivamente. Não reaja quando você está bravo. Vai dar problema. Aliás, só um detalhe também importante. Jamais resolva alguma coisa por Messenger, por mensagem, por telefone, coisas sérias, olho no olho, frente a frente, para a gente ver as reações das pessoas e para ver se a gente está sendo bem entendido. Quantas vezes a gente se lasca porque reage cedo demais, queima etapas? Quantas vezes a gente se lasca porque reage tarde demais, deveria ter tomado uma atitude e esperou demais e não tinha mais solução? E aí, gente, como é que vai começar a oração de Neemias? Uma confissão de pecados. Esse é o conteúdo da sua oração. Lembra que o povo tinha pecado? Ele se coloca e confessa os seus pecados diante de Deus. Segundo, reação do povo diante da leitura da lei. Fazia décadas que eles não liam o texto bíblico. Quando eles leram em público, Esdras leu o texto bíblico, o pessoal começou a chorar de tanta emoção de poder ter essa oportunidade. E Neemias viu que o povo estava sendo explorado. Ele vai pregar contra a injustiça social. A gente já pensa assim, pô, o governador, será que não tinha medo de sofrer ali um tipo de retaliação? Será que as autoridades não poderiam se revoltar contra ele? Não, não. Ele fez o que era correto. E aí, eu queria trazer essa história da teologia, da confissão de pecados, para uma perspectiva administrativa. Olha só como confessar pecados pode nos ajudar. Primeira pergunta que a gente pode fazer em termos de juventude e em termos de igreja, que nós não gostamos de fazer. Onde estamos errando? Uma vez uma senhora saiu aqui da igreja, pediu demissão da igreja. E eu perguntei para ela, por que você está saindo da igreja? Porque não se usa mais a Bíblia nos cultos. O texto bíblico está projetado na parede. Eu não gostei de ouvir aquilo. Mas no culto seguinte, a gente não projetou mais o texto bíblico e pediu para o pessoal trazer Bíblia e colocou Bíblia à disposição. Ela estava absolutamente certa, por mais que isso me incomodasse. Entendeu? Onde nós estamos errando? Vamos honestamente olhar para a nossa maneira de atuar. O que funcionou no passado que não funciona mais? Estamos modelos dos nossos avós, modelos dos nossos pais, talvez uma outra coisa não está funcionando e a gente insiste com o mesmo modelo. O que poderia ser tentado que já foi feito em outro lugar? E aí o pessoal aí de Jefferson, né? Nossa, ele veio se sentindo aqui animado, né? Ele passou pra gente isso, muito legal, que deu certo lá. Talvez não dê certo aqui, talvez dê certo em Palmeira, mas essa troca de ideias. E através de uma ideia a gente muda um pouquinho e inventa uma coisa diferente. Isso é uma coisa muito, como é que eu vou dizer para vocês? É um ambiente muito fértil para a gente procurar soluções. Só que para procurar soluções, a gente tem que ver problemas. Se a gente acha que não tem problema, para que a gente precisa de solução? Por isso, às vezes, dói dizer, eu sou o problema. Eu não estou atingindo mais os meus objetivos. Eu me lembro uma vez que um leigo lá em Curitiba, presidente da comunidade, chegou para mim e falou assim, os cultos estão todos iguais. Na mensagem você fala a mesma coisa. Doeu. Absolutamente certo. Aliás, vocês sabiam que tem dois tipos de pregadores? Normalmente os pregadores têm 6 sermões. E eles, volta e meia, repetem de um jeito ou de outro as mesmas palavras. Preste atenção. Mas tem pregadores que têm um sermão e só fala a mesma coisa e deixa todo mundo louco. Né? Mas aí é outra história. Vamos lá. Uso da palavra.
Neemias, gente, é um as em comunicação. A morte e a vida estão no poder da língua. A palavra, para os gregos, era chamada de pharmakon. Daí a gente tem a palavra farmacologia. Pharmakon pode ser um remédio, pode ser um veneno, pode matar, pode fazer viver. O que você pode falar para uma pessoa pode salvar a sua vida. Por isso o poder da palavra, Deus criou tudo através da palavra. Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Tudo o que você disser pode ser usado contra você. Tudo o que você disser, preste atenção no que você está falando. Capacidade de piorar ou melhorar as coisas. Palavra. A situação está ruim. Dependendo do que você fala, vai ficar 10 vezes pior. Às vezes é melhor não falar nada, do que dependendo do que você vai falar. Neemias como comunicador, diante do rei. Quem leu agora, pelo menos essa parte, vai se lembrar de um detalhe. Quando o rei pergunta para Neemias, por que você está com essa cara? Neemias fala que a cidade dos seus antepassados. Por que ele fala isso? Jerusalém tinha um histórico de revolta. Quando falava a palavra Jerusalém, todos os reis se arrepiavam de raiva. Ele não usa a palavra Jerusalém. Ele fala cidade dos antepassados. E se vocês verem as culturas orientais, há um respeito pelos antepassados. Quando ele evita a palavra Jerusalém, e quando ele fala cidade dos antepassados, ele traz o rei para o seu lado. Então perceba que a palavra que você vai usar pode mudar toda a situação. Não estou falando de mentir, não estou falando de omitir a verdade, eu estou falando de como e de que forma você vai falar. Por isso é fundamental a gente se preparar. E alguém que vai falar em público tem que saber o que vai falar. Se a gente for deixar na hora, o risco da gente falar uma bobagem é muito grande. Se eu contasse para você coisas que eu falei sem me preparar, é de acabar, de morrer. Diante do povo, ele tem a palavra certa para motivar aquele povo. Daqui a pouco a gente vai ver. Para os inimigos o respeitavam, porque ele tinha a palavra certa na hora certa. E aí, gente, vamos ver algumas tipologias a partir de Neemias também. Primeira tipologia, o líder centrado nos relacionamentos. Para esse líder, ele é um estilo acomodador. Então ele não quer que ninguém fique chateado, ninguém fique brabo. É somebody love. A gente quer que todo mundo fique bem, todo mundo fique feliz. Ele quer, como eu já coloquei, que todos sejam felizes. Meta não importa. Não. Isso aí dá estresse. Importante é a gente ficar numa boa, a gente preservar os relacionamentos. Não dá para cobrar ninguém, não dá para exigir resultados, nada disso. Não realiza nada. Não tem o que realizar. Para ele, meta, planejamento, avaliação, realização, não vale. Porque o objetivo é acomodar as tensões. Por isso, gente, às vezes, uma boa briga serve para a gente colocar para fora aquilo que a gente está sentindo. Às vezes a gente vai colocando para baixo do tapete e quando estoura, não dá para segurar mais. O contrário do amor não é a briga. O contrário do amor é a indiferença. Tem casais que nem brigam mais. Aí a coisa está feia. Enquanto a gente briga e fica bravo um com o outro, tem esperança. Perigo da acomodação. Se não sabe aonde quer ir, não vai chegar a lugar nenhum. E olha o que diz Paulo. Assim corro também eu, não sem meta. Paulo sabia onde quer chegar. Segunda possibilidade agora,
centrado em metas. Ou seja, a gente tem que fazer de tudo para alcançar esse objetivo. Vamos fazer o que der. Legalismo, coerção, controle. Eu tenho um amigo meu que ele é consultor de igrejas. E ele foi uma vez numa igreja e a igreja estava lotada. E todos os departamentos daquela igreja funcionavam. E aí ele falou assim, essa igreja aqui é tão perfeita, deve ter algum fio solto, deve ter alguma coisa. E aí tinha um líder lá mais falante, ele chamou o líder para uma conversa e tal. Daí o líder falou assim, o quê? Se a gente não estiver aqui, se a gente não fizer isso, o pastor arranca o couro da gente. Quem faltou, o pastor na segunda-feira tem uma lista. E o pastor xinga a gente de um dia, a gente está louco, está todo mundo aqui. Percebe? Qual era a motivação de funcionamento? ênfase em estatutos e regimentos. Vamos fazer o estatuto do distrito para resolver o problema de falta de participação. Casados não vão poder jogar. Viúvos não vão participar da noite teatral. Né? Amancebá, não, isso não tem. Está entendendo, então? Quer dizer, quando a gente começa a querer fazer a coisa funcionar através de lei, regras. Regras são importantes. Podemos ter um estatuto no distrito, podemos ter um regimento no distrito, mas isso não vai resolver o nosso problema. Relacionamentos prejudicados. Lógico. A pessoa está ali por obrigação. Pessoas agem por obrigação. E aí, gente, olha o que a gente quer. A gente quer chegar num equilíbrio. Ganha-ganha. O que é ganha-ganha? Às vezes a pessoa está trabalhando numa empresa. A pessoa está super satisfeita. Nossa, essa empresa é boa, eu estou feliz, eu me sinto reconhecido e valorizado. E aí você vai falar com o chefe dele, o chefe dele fala, não, estamos querendo mandar esse cara embora. Esse cara é um traste, esse cara não faz nada direito. Ganha, perde. Às vezes você fala com o cara fala, estou sendo explorado. Eu estou nessa empresa aqui, eu só me lasco. Você vai falar com o chefe dele fala, baita funcionário. Nossa, cara, excelente. Perde, ganha. Você vai falar com o cara fala, eu só me lasco nessa empresa, estou aqui só pelo salário, quando eu conseguir uma situação melhor eu vou embora. Você fala com o chefe dele fala, esse cara aqui não faz nada direito, nós só não mandamos embora porque não temos dinheiro para rescisão, mas está na marca do pênalti. Situação, perde, perde. E qual é a situação ganha-ganha? O funcionário, eu estou feliz, me sinto valorizado, me sinto que o meu trabalho é importante e a empresa vai dizer, esse funcionário é um talento que a gente tem aqui e a gente quer mantê-lo. Isso que aconteceu com Neemias. Olha só, ganha-ganha. Neemias priorizava metas e pessoas. Ele realizava coisas e fazia com que as pessoas felizes estivessem com ele naquela realização. Ele tem um pressuposto. Pessoas felizes produzem mais e melhor. Não sei se vocês já ouviram falar de teoria X e teoria Y em administração. Uma teoria vai dizer, todo funcionário é preguiçoso, todo funcionário só vai lá por dinheiro, todo funcionário tem que ser explorado. E a outra vai dizer, não é funcionário, é colaboradora. Ele vai ter participação nos lucros, ele vai ser reconhecido, ele vai ser valorizado, ele vai ser... É outra maneira de ver. Uma pessoa feliz, ela vai fazer o seu trabalho feliz. E aí, questões básicas para a gente dentro da igreja. Fomos amados e amamos Jesus. Isso é básico. Isso é básico. O nosso amor, o amor que Deus teve por nós. Segunda coisa básica, nós amamos uns aos outros. Por isso a gente pode divergir. Por isso a gente pode ter ideias diferentes. Por isso que a gente pode chegar numa diretoria e falar assim, cara, essa tua ideia é muito ruim. Tá bom, então vamos procurar uma outra melhor. O mundo não precisa acabar quando a minha ideia não é acolhida. Vamos trabalhar com qualidade. Gente, Deus merece o melhor trabalho que você puder, a melhor forma, a melhor apresentação. Nosso Deus não quer resto.
Deus quer a primícia, o melhor que a gente pode oferecer. E aí, olha só em Neemias a condição ganha-ganha. Neemias queria fazer algo pelo seu povo e por Deus. Neemias se sentia chamado por Deus. Ele queria fazer alguma coisa. Ele queria não necessariamente ganhar financeiramente, mas ele queria realizar um trabalho importante. O povo precisava de um líder como Neemias. Ele era o cara para aquele povo. O rei precisava de alguém de confiança entre a Síria lá em cima e o Egito aqui embaixo. Perceba que Israel está bem no meio, bem na passagem. Neemias era fiel ao rei e era o que o rei mais precisava. Pense numa situação que todo mundo sai ganhando. Essa situação de Neemias. E aí vamos pensar um pouquinho, gente, nas especialidades de Neemias. Olha só, especialista em tarefas. Foi lá, fez um diagnóstico, fez um planejamento e concretizou o seu trabalho. Coordenação, o que fazer, onde fazer, perto de casa. Olha que sacada! Não pagava vale transporte. Os caras faziam na frente de casa. Colocou o nome de todos os trabalhadores no livro. Se você lê o livro, você vai ler todo mundo que ajudou. Quem não gosta de reconhecimento, não custa nada. Não custa nada chegar para... Gente, aquelas mulheres da cozinha são todas voluntárias. Tia, obrigado pela comida. Está muito gostoso. Obrigado aí. Elas estão fazendo a comida, estão lavando a louça para nós. Não custa, custa. Neemias reconhecia o trabalho das pessoas. E olha só que legal. E, olha lá, essa aprendi com o Ju. Dividir um grande problema em partes menores. Tá, construir um muro de quase 3 quilômetros é muito grande. Construir um muro de 2 metros, não, aí dá. Então, se você tem um grande problema, divida em partes pequenas. Resolvendo partes pequenas, a gente chega na parte grande. O que nos lasca, nos acaba com a gente? A gente vê o problema como grande e não começa a resolver as pequenas coisas e os pequenos detalhes. Onde é que nós gastamos o nosso dinheiro? Nos detalhes. As dívidas grandes a gente paga, as prestações grandes a gente paga. Mas sabe aquele lanchezinho, sabe aquela besteirinha? Ali que vai, ali que vai. Tome nota de tudo que você gasta. Faça um orçamento de quanto você ganha e onde é que você vai gastar. Tem que sobrar 10%. Se não sobrar, você não está sendo um bom administrador. Observe os detalhes. No detalhe que a gente se lasca. Lembre, olha que padre, que frase. Meu filho, minha filha, o que você aprendeu na palestra do pastor? Nos detalhes que a gente se lasca. Pô. Cooperação. Neemias delega tarefas. Neemias deixa pessoas fazerem o que deviam fazer e não se mete. Conclui a tarefa. E aí você chega lá na sua juventude, começa um projeto. Ah, no sábado seguinte não vai mais, não continua. Começa outro projeto. Ah, não continua. Começa 20 coisas e não dá continuidade a nada. Começa uma coisa, termina. Começa outra coisa. Tem gente que está começando um trabalho, começando um curso, começando um relacionamento, começa tudo e não termina nada. Concluiu 52 dias. 52 dias, avaliou, terminou, obra concluída. Fase 2 agora, repovoar a cidade, cuidar com casamentos com povos pagãos. Aí vai aparecer a fase 2 e 3. Especialista socioemocional. Primeira coisa, gente, o líder, ele tem que ser digno de confiança. O rei confiava nele, o povo confiava nele. Então, a pessoa que nos lidera, a gente tem que olhar para essa pessoa, dizer, essa pessoa é uma pessoa íntegra. Fundamental. Lia a situação, agia por antecipação. Ele viu que o povo estava cantando uma música lá, mostrando o seu dissabor. Antes de acontecer uma revolta, ele já agiu por antecipação. Aí, gente, você chega em casa e a sua esposa está lá lavando louça. E aí você olha para ela
e diz assim, e aí, tudo bem? E ela está com uma cara assim de poucos amigos. Ela está com TPM. O que é TPM? Tá para matar. Não se aproxime. Leia os sinais, né? Chega ali no miudinho. Enquanto ela lava a louça, enxuga a louça e tal, que você vai ver que vai ficar tudo bem. Leia a situação. Preocupava com a situação emocional das pessoas. Foi feito também dentro desse, que eu estava falando para vocês, teoria X e teoria Y, em Chicago, nos Estados Unidos, foi feito um estudo de caso muito interessante numa empresa, onde as pessoas trabalhavam num ambiente insalubre, que era muito quente, e as pessoas estavam muito revoltadas. Aí o chefe ouviu as pessoas, não mudou nada no ambiente, mas as pessoas ficaram mais felizes, só pelo fato de terem falado o que estavam sentindo. Então também, veja, a juventude, a igreja, criar espaço para a gente falar. Falar o que está aborrecendo, falar o que está magoando a gente. Ele ouvia as pessoas. Procurava estar bem informado. Antes dos inimigos tomarem alguma atitude, ele já sabia. Bem informado. Aprovação e elogios. E aí, por incrível que pareça, vocês vão até achar absurdo o que eu vou falar. Ele não procurava aprovação e elogios. E às vezes um líder, ele tem que tomar uma atitude impopular, porque ele não quer ser bonzinho, ele não quer agradar as pessoas, ele quer agradar a Deus. E às vezes o grupo está num ritmo perigoso, num rumo perigoso. E o líder tem que ser antipático, dizer, gente, esse caminho não tá legal. E aí o pessoal não vai gostar. E às vezes tem que passar por isso como líder também. E aí, gente, ele vai ser exemplo de trabalho, ele trabalhou, e se vocês pegarem as listas de ofertas, ele foi um dos que mais ofertou. E ele tinha direito de ter um baita de um salário como governador. Ele abriu mão do salário de governador. Sensacional. Aí vem uma das palavras que eu mais gosto. Protagonista. Protos, frente. Agonista, agonia. Protagonista é aquele que está na frente. É aquele que chama a responsabilidade do jogo para si. E aí, você é vítima ou protagonista? Você fica culpando os outros ou você assume a sua condição nisso que está acontecendo? Soube identificar o manifesto e o oculto. Como o manifesto e o oculto? Aqueles trabalhadores estavam chateados não pelo trabalho do muro. Eles estavam chateados porque estavam sendo explorados pelas autoridades. Então, está vendo como a coisa estava confusa? Tem um pastor que vive até hoje, ele acho que tem quase 100 anos. O nome dele é Ellis Rothman. Ele foi pastor lá no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Rosa. Ele uma vez contou para a gente uma história de que ele propôs na igreja para ter estudo bíblico. E um senhor foi contra. E aquele senhor era contra ter estudo bíblico. Ele pensou assim, mas que filho do diabo é esse? O cara não quer ter estudo bíblico na igreja. E aí ele foi falar com o cara. E o velhinho chegou para ele e falou assim, ó, pastor, eu não quero que tenha estudo bíblico, eu acho que eu vou ter que ler. E eu sou analfabeto. E se o senhor mandar eu ler, eu vou ficar com vergonha. E aí o pastor falou, eu garanto para você que você não vai precisar de ler. Só vai ler quem quiser. Na assembleia seguinte, o velhinho levanta lá, precisamos ter estudo bíblico na nossa igreja, né, pastor, e tal. Manifeste o culto, gente. Às vezes a pessoa está brigando com você, não é? Qual é o motivo daquilo? Às vezes a pessoa está dando contra no trabalho da juventude, o que está por trás que a gente não sabe? Então, as informações da gente podem ser superficiais. Inspirou e entusiasmou os judeus a segui-lo. Olha o que ele falou. Vamos voltar a ser um povo próspero e respeitado. O que ele criou aqui? Uma imagem. O pessoal começou a imaginar um povo próspero, rico, fiel a Deus, feliz. Criou uma imagem. Nossa, essa imagem é lá que a gente quer chegar. Criou um clima otimista. Desafiou, vamos edificar novamente os muros.
Gente, a gente precisa de desafios. A gente precisa de desafios. Eu me lembro como hoje, nós tínhamos uma senhora aqui na igreja que queria fazer um curso técnico. E tinha um senhor aqui da igreja, ele vem até hoje na igreja, que ele tem uma pensão da esposa, e ele usa essa pensão para ajudar alguém que está precisando. E eu pensei assim, putz, eu tinha que desafiar esse cara. Só que se eu falar pessoalmente com ele, vai ser muito, assim, ele vai se sentir constrangido. Eu não posso falar, paga o curso para a guria lá. Não posso falar isso pro cara. Eu cheguei na hora dos avisos e falei, tem uma moça bacana aqui da comunidade, batalhadora, que quer fazer um curso, mas está sem condições. Essa moça vai 100% e tal. Daí eu estou me trocando lá na sacristia, ele, pastor, eu quero ajudar a moça. Eu falei, já pode pegar o boleto, já deixei pronto para ti lá, na secretaria. 3 anos o cara pagou o curso. Desafiado. Às vezes as pessoas estão querendo nos ajudar. A clínica da imagem nos cede o estacionamento na quinta noite de graça. Aí eu cheguei lá em casa e falei assim, pô, esse estacionamento podia emprestar para nós. Aí o pessoal lá em casa falou, que emprestar? Vamos perguntar. Fomos lá, o dono da clínica deu um controle, usa do jeito que você quiser. Tiago foi falar com a Maria, ganhou 400 de salgadinho. Gente, desafiar. Por que a gente pensa tão pequeno? Por que a gente já vai com não? Tente. Encorajou. Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Deus está metido na nossa briga. O negócio vai dar certo. E aí, gente, uma coisa que apareceu aqui, que a Ana comentou, ela até fez uma pergunta ali para o pessoal, diferença de líder e chefe. Líder conquista, o chefe impõe. Você vai ver que pela sua atitude você começa a ser respeitado como um líder. Pela sua atitude, pela sua postura. O líder é admirado, o chefe é temido. Quando chega o chefe, todo mundo que estava lá sem fazer nada começa a fazer alguma coisa, para mostrar que, né, na empresa ali está sendo útil. O líder, gente, é uma pessoa cara para a gente. É uma pessoa querida. É uma pessoa que ajuda todo mundo. É uma pessoa que não tem segurança de que se eu ensinar para você o meu trabalho, você não vai me dar uma rasteira. O líder é esse. Como manda? Como se engaja? É essa a grande questão. Ele desenvolve simpatia ou antipatia? Por isso eu fiz aquela pergunta para o Ju, eu acho que o Ju respondeu muito bem, sobre essa questão de olhar nos olhos, de se interessar pela outra pessoa, aqueles exercícios que a gente fez com o Regis, da possibilidade de a gente se tornar pessoas mais simpáticas. E aí eu gostei muito, né? Gente, conselho bom é barato e é fácil. Quando é difícil e é caro, desconfie. Primeira coisa que o Ju falou, dá risada, sorria. Mas isso é fácil pra caramba. Dá risada, dá um sorriso pra pessoa. A pessoa chega aqui na igreja, dá um sorriso pra pessoa, não custa nada. Fácil, simpatia. Olha só, gente, que legal esse gráfico aqui, ó. Chefe manda, líder orienta. Chefe diz eu. Líder, nós. Chefe diz vá. Líder, vamos. Chefe, procura culpado. Bode expiatório. Chefe, acompanha e assume a responsabilidade. Chefe, fiscaliza. Líder, confia. Chefe, desmoraliza, especialmente em público. Expõe, ridiculariza, faz piada sem graça, faz ironia, deixa a gente constrangido. Quem já não teve uma pessoa assim? Né? E líder assume a responsabilidade. Quem que é esse cara aqui? Fala bem alto aí quem falou. Gente, esse aqui é o Itamar Schuller. Esse cara aqui foi campeão paranaense pelo Operário Ferroviário, técnico do Operário. E eu quero contar só uma história desse cara. O time do Operário perdeu. A imprensa toda foi em cima dele. E aí ele chegou e disse assim, a culpa toda é minha. Eu escalei o time, eu não fiz as trocas necessárias,
Os jogadores fizeram o melhor possível, mas eu assumo toda a responsabilidade. O campeonato terminou. Operário no acumulado 5-0, acho, no Curitiba. Uma lavada. Foram entrevistar o Itamar. O que o Itamar vai dizer? Mérito todo dos jogadores. Eu só escalei a equipe. Eu só botei eles para jogar. Mas eles se dedicaram. Eles fizeram o melhor. Entendeu? A diferença de chefe e de líder. A bronca, a gente reparte. O elogio, a gente reparte também. E aí uma outra classificação para a gente pensar junto. Primeiro tipo de líder, gente, autocrático. Ele toma as decisões. A diretoria ali é só de enfeite. Ninguém manda nada. E ele reage com agressividade quando ele é contrariado. Predomina a sua vontade. Vai ser assim, vai ser assado, dessa forma que eu decidi. Segundo tipo, paternalista. O paternalista ele é parecido com o autocrático. Mas qual é a diferença? O autocrático é egoísta. E o paternalista visa o bem do grupo. Por que bem, entre aspas? Porque não é bem coisa nenhuma. Ele acha que está protegendo as pessoas. Mas não é esse o caso. O paternalismo, ele assume toda a responsabilidade sobre si. Até o próprio trabalho. Então, numa diretoria, ele faz todos os orçamentos, ele fala com todas as pessoas, ele toma todas as providências e o pessoal está lá. E nós aqui, nós vamos fazer o quê? Nós estamos aqui de enfeite. Então, a reunião de diretoria é só para ele dizer o que ele está fazendo, como ele é bom, como ele é bacana e tal. Não distribui tarefas. Não sabe delegar tarefas, não consegue pedir para os outros fazer coisas. E aí, gente, cuidado com o urgente e o importante. Às vezes a gente se atola com tarefas urgentes, que a gente poderia pedir para outro fazer. E a gente esquece das tarefas importantes. E aí vem uma equação que eu gostaria que você aprendesse bem essa equação, que a sua mãe fala todo dia. Por trás de um folgado, tem sempre um sobrecarregado. Então, se você na juventude está fazendo tudo, é porque tem alguém que não está fazendo nada. E muitas vezes você está fazendo tudo porque você quer. Você é um tongo. Porque você acha que quer carregar tudo sozinho. Não faça assim. O que acontece com o autocrático e paternalista? Criam pessoas sem iniciativa. Não adianta nossas ideias, não adianta querer ajudar, sem iniciativa. Não tem iniciativa nenhuma. Pessoas dependentes. Tudo perguntam para o chefe. Não conseguem fazer nada por si mesmo. Terceiro, sem condições de avaliar ou criticar. Quem que vai criticar? Tá doido? E aí, gente, a importância de avaliações e críticas. Cuidado, toda unanimidade é burra. Claro, a forma como a gente fala, o momento como a gente fala. Mas imaginem agora que eu tenho uma loja. E aí vem um consumidor. E esse consumidor chega para mim e diz assim, olha, esse produto aqui, ele não está bom. Eu posso chegar para dizer, o produto é meu, a loja é minha, eu faço o que eu quiser, você não tem nada a ver com isso. E vai para a concorrência. Ou eu posso dizer, muito obrigado pela sua crítica, nós já estamos providenciando. A maioria das boas e grandes empresas tem serviço de atendimento ao cliente. Você faz uma reclamação, hoje em dia, aquelas avaliações na internet, sensacional, joga a empresa lá, o nome, avaliações. A gente precisa de avaliações positivas, né? Espaço para divergir, discutir ideias, não pessoas. Eu não gosto de você. Qualquer ideia que você traz, eu já sou contra. Qualquer ideia que você traz, eu já vou dar um jeito de mostrar que essa ideia não vale nada. Oposição é necessária. Sempre é necessária. Ideias diferentes são necessárias.
As pessoas que não gostam da gente, muitas vezes, nos fazem um favor, nos mostrando o nosso ponto fraco. Gosto muito desse cara. Discordar é sinal de afeto. E muitas vezes, aqui vai aparecer daqui a pouco, as pessoas mais próximas é aquelas que têm liberdade de discordar. E discordam e nos mostram a realidade. E aí, gente, felizes, né, o paternalista e o autocrático, papai e a mamãe resolve tudo. Né? O chefe resolve tudo. Na época do fulano que era bom. Eita! Quando tinha aquele pastor, quando tinha aquela diretoria na juventude, quando naquele tempo o cara fazia tudo sozinho, o cara se matava. Né? Preço altíssimo. O paternalista ou autocrático cria, eles são elogiados ou queimados, não tem opção. Porque tudo depende deles. Segunda possibilidade, pecam na continuidade. Daí você tem aquela pessoa que há 10 anos, só ele que é presidente. Tem alguma coisa errada. Não está legal. Né? Não está legal. Em alguns lugares, até, acho que eu estava conversando com a Ana, com mais alguém, mas não era bem assim do jeito que a gente estava pensando. Tem alguns lugares que eles elegem uma diretoria assim, o presidente e o vice. E o vice já fica combinado que na próxima gestão vai ser presidente, entendeu? Aí o vice já vai se criando ali dentro daquela ideia de presidente e vice. Participativo. É esse o tipo de líder, de chefe que Neemias era e que a gente quer ser. No início, ação destacada. Aos poucos vai distribuindo tarefas, ensinando a fazer. Cadê o Douglas? Douglas não está aí, não? Acho que é Douglas. Douglas estava conversando comigo. Está ali, né? Exatamente isso, né, Douglas, que a gente estava conversando? É Douglas? Oi? Não é Douglas o nome dele, né? É? Não, eu achei que eu tinha errado teu nome. A gente estava conversando hoje dessa questão de você primeiro fazer as coisas e você saindo de cena e permitir que as pessoas vão fazendo. Desperta novas lideranças. Se você vê na história, ele coloca Anani e coloca Ananias como líderes, governadores de Jerusalém, enquanto ele viajava lá para a corte. Despertar novas pessoas. Eu nunca me esqueço da história. Cadê o Andrei? O Andrei foi num curso de liderança, né, Andrei? Lá em Guarapuava, não sei para onde, e Piapançudo, como diz aqui em Ponta Grossa e tal, né? Rapaz, o nosso presidente do distrito hoje aí. Então, investir em pessoas que têm um potencial para ser desenvolvido. Cria oportunidade de treinamento. Lida bem com a insegurança. Qual é a insegurança do líder? Poxa, eu dou espaço para esse cara. Daqui a pouco esse cara está fazendo um trabalho melhor que eu. É uma insegurança. Mas deixa ele fazer o trabalho. O nosso objetivo aqui é a causa. E aí vocês vão encontrar empresas subordinados que são muito mais competentes do que o chefe. Mas o chefe tem um pistolão, o chefe é da família que administra a empresa e tal. E aí o subordinado fica ali aguentando um chefe incompetente. E aí, lida bem com o medo do fracasso. Mas por incrível que pareça, por mais louco que pareça, tem gente que tem medo de sucesso. Se a nossa juventude tiver muita gente, não vai ter trabalho. A gente vai ter dificuldade de arranjar um lugar para fazer retiro. A gente vai ter que arranjar um lugar maior para fazer reunião. A gente vai gastar muito com lanche depois da reunião. Não. Juventude crescer pode ser um problema. Parece ridículo. Mas tem gente que tem medo do sucesso. Pois se tiver sucesso, a obrigação e a exigência aumenta também. Propicia integração. Então ele dá a oportunidade na reunião de todos falarem. E aquela ideia mais absurda vai ser a ideia que vai salvar o nosso grupo. Nunca me esqueço, lá em Curitiba, nós tivemos um dos gerentes da IBM, foi transferido para Curitiba, e caiu de paraquedas na reunião da diretoria.
nomearam ele como conselheiro. E o pior de tudo é que ele vinha na reunião, que geralmente os conselheiros não vêm, ele vinha. E ele começou a falar uns negócios lá, que a gente tinha que ter na igreja reloginhos. Frequência, oferta. E através desses reloginhos, a gente tinha que fazer uma avaliação institucional para ver onde é que nós estávamos errando como igreja. Nós queríamos matar aquele cara. E a gente começou a ouvir aquele cara. E esse cara, com as suas ideias aparentemente mais absurdas, foi o que mais nos ajudou a mudar rumos estranhos que a gente estava seguindo. Então, propicia integração. Desenvolvimento pessoal. Nossa, nós temos alguém na juventude com potencial, vamos mandar ele para o congresso, vamos mandar ele para fazer um curso, vamos pagar um curso de teclado, de violão para ele se desenvolver como juventude, para ele se desenvolver profissionalmente. Motivação. É motivador quando você dá uma ideia e a sua ideia é acolhida. Quando alguém diz assim, puxa, nossa, que legal isso que você trouxe. Então você vai ficar encarregado de correr atrás e tal. Que bacana, gente. Ideias acolhidas podem mudar muita coisa. E a aplicação de dons. Quando a gente tem um competente fazendo uma coisa que não gosta e que não tem jeito para fazer, tá tudo errado. Você vê que aquele cara tem potencial, deixa ele tocar. Deixa ele administrar as finanças. Deixa ele. E aí, o apóstolo Paulo vai apresentar para a igreja, como a gente, como um corpo. Cada um de nós é diferente. E eu fico me imaginando os talentos, os budas de ouro que tem assim, que estão embaixo do barro. E muita gente para ser despertada. Quantos Regis Rosa tem na igreja de vocês? Quantos Paulo Abdala estão lá escondidos no banco lá? Quantos Felipe, Tiago, Ju, Vini? Quantas pessoas estão lá para serem despertadas, gente? A gente está vendo. Pressupostos da liderança. A pessoa mais difícil de liderar é sempre você. E aí o mesmo cara que escreveu o Monge Executivo, que o Paulo sugeriu, vai escrever como ser o líder servidor. Então, a ideia de que líder é aquele que serve os demais. E aí vem uma coisa que a gente vai ter que decidir juntos aqui. Quem que vocês são? Primeira possibilidade, você pode ser sábio. E eu acho que o Paulo é sábio. Eu estava falando com a Laura, com a Ana Laura, sobre um pastor chamado Ricardo Barbosa. Esse pastor é sábio. Esse pastor mudou a minha maneira de ver um monte de coisa. Sábio. Você pode ser ignorante. Você não sabe. Mas você quer aprender. Aí você está lutando contra a própria ignorância. Você lê para chuchu, você vai em palestra, você vem no curso de liderança. E aí é bom a gente chegar perto de um sábio, que a nossa ignorância fica mais visível ainda. Então ele serve assim para brilhar a ignorância. É ótimo, né? Agora você pode ser meio sábio. E você sabe o que é o meio sábio? É aquele que sabe tudo. É aquele que fala tudo e só fala bobagem. Ele sabe de todos os assuntos. Ele fica dando aula de tudo. Mas não tem conteúdo, gente. Não sabe porcaria nenhuma. Veja esses palestrantes motivacionais que o Paulo fez referência. Gente que fala, você se sente bem, mas você não aprendeu nada. Não houve uma mudança real na sua vida. Por isso, desses três, talvez alguém de vocês é sábio. Se for, Deus seja louvado. Eu sou ignorante. Que vocês sejam ignorantes também. A gente reconhece as limitações e quer melhorar e quer crescer. Pontos cegos. E aí um amigo sincero, a namorado, esposo, vai dizer para você quais são os seus pontos cegos. Eu me lembro lá em Curitiba, eu tinha que dar culto em 2 comunidades às vezes, e aí eu chegava para minha esposa e dizia assim, cara, dá uma cheirada aqui se eu estou com um desodorante vencido, porque eu, chegar lá na igreja cheirando mal vai ser bravo. E aí ela chegava perto de mim e dizia assim, cara, tu tá com cheiro, tá fazendo um gambá, vai tomar um banho. Cara, quem vai dizer isso para você com tanta franqueza? É minha esposa, fiz um favor para mim. Então, mostrar pra gente o que não tá legal. Você está falando rápido, você está cuspindo na gente, você está...
Nossa, você está fazendo um favor para a pessoa. Segredo de uma... E aí algumas dicas básicas para a gente pensar nesse líder bem efetivo. Segredo de uma boa reunião é fazer uma reunião prévia. Veja coisas que você já pode ver antes da reunião. Por exemplo, boa política. Eu vou trazer um assunto que eu sei que é polêmico. Quem é contra? A Beatriz é contra, a Fernanda é contra e o Vini é contra. O que é boa política? Eu, antes da reunião, eu procuro cada um deles em particular e explico os meus argumentos. E tento convencê-los de que é esse caminho, aquele caminho, para que na reunião não tenha uma polarização de ideias. Então, a boa política é a gente ter conversado antes com quem a gente sabe que não curte aquela ideia. Antecipar orçamentos e dados. Nós vamos ir para o encontro de líderes. Já levanta, quanto é que é ir de carro? Quanto é que é ir de van? Quanto é que é ir de ônibus? Quanto sai para cada pessoa, cada um desses meios de transporte? Veja antes. Tá, chegou na reunião. Tudo bem. Ah, nós temos que ir no encontro de líderes. Tá, como é que nós vamos? Ah, quanto é que é? Quanto é que é a van? Não sei. Quanto é que sai de carro? Já podia ter visto antes. Então, o que você puder ver com antecedência, você já adianta os assuntos. Preparar a reunião. Quando o rei perguntou, Neemias tinha tudo preparado. Esperar a oposição. O inimigo está com raiva. O diabo está com raiva. O diabo não quer ver a sua juventude funcionando bem. O diabo não quer ver a sua igreja funcionando bem. Quando a situação está ruim, não fique triste demais. Vai melhorar. Quando a situação está boa, não fique alegre demais. Vai piorar. Olha só o que Neemias passou em termos de oposição. Em primeiro lugar, fofoca. Os inimigos disseram para ele assim: vocês estão querendo se revoltar. Vocês estão querendo se virar contra o rei. Neemias pegou cartas e autorização do próprio rei. Aquela fofoca, gente, não colava. Se vão falar mal de vocês, esperem. O que você vai fazer? Vou tirar satisfação? Deixa. A coisa vai se manifestar pelo seu comportamento. Quando você briga com um fofoqueiro, é isso que ele quer. E aí você vai ficar nervoso, vai descontar na pessoa, vai colocar em público um problema que é particular. Desqualificação. Vocês estão construindo esse muro? Até uma raposa destrói esse muro. E aí vai ter gente desqualificando o trabalho de vocês. Ah, podia ter sido melhor, isso aqui não. Sempre criticando. Suporte as críticas. Você está fazendo o melhor que você pode. Intimidação. Nós vamos invadir Jerusalém. Nós vamos acabar com tudo. O pessoal ficou intimidado. E o último lá, manipulação. Um sacerdote mandou Neemias ir para a região do templo. Aí Neemias ficou pensando assim: se eu for para a região do templo, isso é uma atitude de quem tem culpa no cartório. O povo vai achar que eu fiz alguma coisa errada. Já sei. O pessoal pagou o sacerdote, subornou o sacerdote para falar isso para mim. Sensacional. Olha a visão que ele tinha. Simples como a pomba, sagaz como a serpente. Os ataques não são diretos. Buscam o ponto fraco. Gente, o diabo vai buscar o ponto fraco. Qual vai ser o ponto fraco? Talvez o diabo quer separar sua família. Como é que ele vai fazer? Ele quer fazer você ter um grande problema de relacionamento com a sua família. Ele não vai talvez criar uma briga. Ele vai te dar um trabalho. E um trabalho tão bom que você vai começar a trabalhar 8, 10, 12, 14 horas. E aí naquele trabalho tão bom que você está ganhando tanto dinheiro, a sua família fica negligenciada. E daqui a pouco há uma separação, daqui a pouco há rompimento familiar. Quer dizer, atingir o objetivo através de coisas sutis. Por isso a gente tem que ficar muito atento aos
detalhes, pois os detalhes que nos lascam. Estar atento, vigiar e orar, momentos em que tudo está bem, baixamos a guarda. Quando saúde está boa, dinheiro está bem, relacionamento está bem, quando a gente acha que está tudo bem, vem uma cacetada. Não está tudo bem. Esteja atento. Alguma coisa pode acontecer no momento em que a gente não está vigiando. E aí agora, gente, eu sei que eu já quase passei, estou passando o meu horário, né? Mas eu queria bem rapidamente passar para vocês perfil do líder, que a gente vê em Neemias assim muito claro. E eu queria que a gente ficasse com isso na cabeça, para nos ajudar a ter um rumo, a ter uma direção. Primeira coisa, fidelidade a Deus. Palavra e oração. A sua devoção particular. O seu se alimentar com a palavra de Deus. Você tem um momento de intimidade com Deus. Palavra e oração. Integridade. Fazer o que é correto quando quando não é visto por ninguém. Você faz o que é correto. Por quê? Porque Deus está vendo. Isso basta. Lealdade. Neemias vivia numa corte estranha, né? Idólatra. Foi absolutamente fiel ao rei. Foi fiel a Deus, fiel ao povo. Estabilidade, equilíbrio emocional, equilíbrio pessoal, cuidado com os excessos, dormir demais, trabalhar demais, beber demais, qualquer coisa demais, cuidado, equilíbrio, disciplina, ordem e progresso, disse Paulo, né? Hoje de tarde. Como é que começa o seu dia? Um bom dia, como é que começa? Arrumando a cama. Se você não arruma nem a sua cama, vou te contar uma coisa, há pouca esperança para você. Então, por favor, hoje não conta que a gente está aqui. Mas quando chegar na sua casa, primeira coisa, arruma a cama. Básico. Profundo interesse pelos outros. Nós não servimos da liderança para aparecer, para ter glória. Nós somos servos. O líder servidor. Organização. Anotem, preparem as reuniões, vejam exatamente o que vocês vão falar, deleguem tarefas, arrumem as suas coisas em casa, que cada coisa, que cada roupa, que cada objeto esteja no seu lugar. Daí você faz isso, começa arrumando a cama e começa arrumando o quarto que está uma bagunça. Aí a sua mãe fica preocupada. O que aconteceu no encontro de líderes? O que fizeram com essa criatura? Né? Coragem. Enfrentar e fazer o que precisa ser feito. Sensacional hoje de tarde. O líder não só faz aquilo que gosta, faz aquilo que é preciso. Fizeram, há um tempo atrás, um teste sobre inteligência emocional. Colocaram 2 grupos de crianças e deram um pirulito para uma criança e falou assim para os 2 grupos e disseram: vocês só podem comer esse pirulito daqui a 1 hora. Uma parte do grupo comeu o pirulito, a outra parte esperou a 1 hora e comeu o pirulito. Foram fazer um estudo por anos na vida daquelas crianças e descobriram que aqueles que esperaram sabiam ter persistência, sabiam esperar a recompensa no tempo certo, sabiam abrir mão de prazeres para estudar, para se dedicar e a longo prazo tiveram muito mais sucesso. Por isso, gente, não tem jeito, tem que economizar, tem que estudar, tem que abrir mão hoje de um prazer para um objetivo maior que a gente tem. Por isso, líder é aquele que pensa a longo prazo. Comprometimento. Eu acho que essa palavra em Neemias é sensacional. Você quer pessoas comprometidas? Seja comprometido. Primeiro a chegar, o último a sair. Se precisar fazer um trabalho a mais, faça. Se precisar fazer o trabalho do outro que não veio, faça. Faça sempre mais, melhor, com qualidade. Flexibilidade. Lá pelas tantas,
Com uma das mãos ele segurava a arma, com a outra mão segurava a ferramenta. Adaptar as situações novas, as novas realidades. Eu acho que gente, tem gente que é engraçado, né? Esses dias um pastor mais antigo, como se eu não fosse mais antigo, né? Mas enfim, chegou para mim mais antigo que eu. Esse Facebook é do diabo. Ah, quantos trabalhos do Geopar a gente faz no Facebook? Eu faço visitas através do Facebook, chego, procuro pessoas. O pastor André falou que faz aconselhamento ali com o WhatsApp. Gente, instrumentos valiosíssimos. Depende do jeito que a gente vai usar. Está aí na mão, nós temos acesso, eu tenho acesso a 2.000 pessoas ali que vão olhar o que eu estou publicando. Sensacional. Para o bem ou para o mal. E aí o presidente da nossa juventude publica lá com um copão de cerveja e tal, e dançando. Gente, você tem todo o direito de se divertir, pode se divertir, mas você representa uma instituição. E quando você está publicando alguma coisa que vai contra a instituição que você pertence, você está fazendo um gol contra. Então, bebida, festa, você como líder, publicar um negócio desse é complicado. Perceba, eu não estou dizendo que você não pode participar, porque é jovem. Pode, moderação e tal. Cuide o que você publica. Boa comunicação. Boa comunicação. Aliás, eu ouvi uma história tão boa ali, ontem. O cara fez uma consulta com o velhinho, né? E aí no dia seguinte viu o velhinho andando com uma mulher super bonita na rua. Aí o médico chamou ele no consultório de novo e falou assim, não, tô vendo que o senhor tá com boa saúde, hein? Daí o velhinho falou assim, doutor, resolvi fazer o que o senhor mandou fazer. Não, o que eu mandei fazer? Ande com a gata e seja feliz. Não, médico, mas não foi isso que eu falei. Eu falei, o senhor está com pressão alta, está por um tris. Então, veja o que é a comunicação. Tato. Como você vai falar? Às vezes a gente pode dar uma bronca em alguém e a pessoa sai agradecendo. Às vezes a gente pode elogiar alguém e a pessoa fica constrangida. Uma vez, eu estava participando de uma inauguração de uma igreja. Aí um pastor chegou para um rapaz que estava bem sentado, bem na frente, assim, e falou assim, o fulano aqui é presidente dessa comunidade. Na minha comunidade ele era um zero à esquerda. E aqui é presidente. Era para ser elogio. Todo mundo, putz, antes não tivesse falado nada. Né? Então, cuidado, gente. O que você vai falar? Tato. Aliás, até, Ju, foi perguntado aquela questão de invadir, lembram? Quando é que eu estou invadindo? Tato. Quando você está sendo chato, você está invadindo. Quando você liga de madrugada, na hora do almoço, né? Caso não seja uma situação muito séria, você está invadindo. Então, sensibilidade é importantíssimo. Motivação, entusiasmo, paixão no que faz. Então, líder é aquele que está apaixonado pela causa. Essa juventude é muito legal. É muito bom vir aqui. Pois é, se não está sendo bom, vai ser pelo amor, pela dedicação, pelo carinho que a gente dedica. E aí agora, eu queria terminar com uma história bem legal. E essa história é uma autobiografia, com base num buraco. Autobiografia em 5 capítulos. Aliás, gente, esse material todo aí, o pessoal da Geopar vai poder compartilhar com todo mundo e tal, né? Mas vocês vão ter que fazer o resumo para a juventude lá, hein? Não esqueçam. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Sempre vai ter buraco. Sempre vai ter dificuldade. Sempre vai ter problema. O dia que não tiver problema na sua vida, você não está mais vivo. O problema faz parte da vida. Eu caio. Você vai cair. Todo mundo cai. Cair faz parte da vida. Estou perdido. Desesperou. Está nervoso. Sem esperança. Não é culpa minha. Eu não gosto muito dessa palavra culpa aqui. Eu gosto mais da palavra responsabilidade. Tá, nós estamos com esse problema. O que eu posso fazer? Tá vindo pouca gente na juventude. Isso é um fato.
Tá, o que eu posso fazer? Eu posso convidar as pessoas? Eu posso tentar fazer uma programação diferente? O que eu? Eu fiz e não deu resultado. Tudo bem, então vou fazer outra coisa. Entendeu? Mas é minha responsabilidade. Não dá simplesmente para tirar da reta e dizer, ó, é culpa dele, dela, é culpa do presidente, é culpa do pastor. Não, o que eu tenho a ver comigo? Levo uma eternidade para encontrar a saída. Ando pela mesma rua. Óbvio. Você age sempre da mesma forma, o resultado é o mesmo. Como é que você acha que vai ter alguma mudança na sua vida, na sua igreja, no seu relacionamento, no seu trabalho, se você age sempre igual? Ora, é óbvio que vai cair sempre, mas há um buraco fundo na calçada. Finjo que não vejo. O que você finge? Tem casais que não se suportam mais e vão fingindo. Uma vez, quando eu era pastor lá em Curitiba, eu chamei uma mãe no meu gabinete e falei assim, mãe, quero falar uma coisa contigo. Seu filho está usando droga. O pessoal da juventude viu e tal, a gente está aqui para te ajudar. Ela olhou para mim, não, pastor, droga. Ele dá uns tecos aí de vez em quando e tal, não é droga. Maconha é natural. Maconha é erva. O que tem um menino fumar uma maconha? Entendeu? Finge não ver. Caio nele de novo. Se você não sair daqui com uma atitude de mudar detalhes, nada vai mudar. A mudança começa na gente, em propósitos e propostas que a gente faz para a gente. Pequenas coisas. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é minha culpa. Ainda assim, leva um tempão para sair. Ando pela mesma rua, ajo sempre igual, faço as mesmas coisas. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está aí. Opa! Ainda assim caio. É um hábito. Quais são os hábitos que a gente está tentando acabar? Que luta é mudar um hábito? Pelo menos 3 meses até a gente conseguir mudar aquele comportamento. Meus olhos se abrem. Então é isso. É essa a realidade. Sei onde estou. É minha responsabilidade. Eu saio imediatamente. Eu estou aprendendo a lidar com esse problema. E agora, gente, ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Ando por outra rua. Só isso. Flexibilidade. Possibilidades. Talvez os 3 que falaram hoje aqui não deram nenhuma receita de bolo. Mas talvez você está pensando coisas que poderiam ser mudadas, melhoradas a partir de você. Gente, a mudança está nas nossas mãos. Aí perguntaram, tinha um sábio numa cidadezinha que ele era danado. O que perguntava para ele, ele respondia e charada não tinha, tudo ele respondia numa boa. E aí então, uma pessoa querendo pegar uma armadilha, pegou um passarinho e colocou nas mãos. E perguntou para o sábio, esse passarinho está morto ou está vivo? Se o sábio falasse morto, ele soltava. Se o sábio falasse vivo, ele matava. Aí o sábio falou, ele pode estar morto ou está vivo. A questão está nas suas mãos. E assim eu termino minha fala. Obrigado.